Então, boa noite, estamos sendo gravados a partir deste momento. Eu vou projetar aqui para que a gente possa conversar. Nesse primeiro momento eu não vou vê-los, então se vocês quiserem pode abrir o microfone a qualquer momento para falar comigo, tá bom? Tá. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite a todos. Vocês veem minha tela? Sim, já vemos. Certo. Então, hoje a professora Mônica, o professor Rafael vai dar uma passadinha aqui, mas hoje eu vou conduzir a aula, tá bom? E aí, antes, aliás, deixa eu até, vamos fazer uma pausa, antes que eu preciso falar uma coisa para vocês, antes de entrar como professora, deixa eu dar uns recados enquanto coordenadora. Primeira coisa, as salas do AVA de vocês, eu sei que está causando uma grande aflição, inclusive para os professores. Quero dizer que a responsabilidade não é dos professores, nunca aconteceu isso, esse é o nosso quarto semestre desse curso, e todas as vezes as salas estavam disponíveis bem antes para que os professores pudessem montar, ou pelo menos antes do início das aulas, só que a nossa secretaria, nós dividimos a secretaria com mais 3 cursos de especialização e com um mestrado, e houve, o MEC esteve nos últimos 2 meses aqui para fazer a revalidação do mestrado, e aí isso onerou demais a nossa secretaria. Não deveria acontecer, de qualquer forma, isso não é uma coisa que possa ser justificada dentro de uma instituição como a nossa, mas a gente, assim, tem feito o impossível para conseguir. Eu estou assumindo um monte de papéis de secretaria que não deveriam estar comigo nesse momento, para que a gente não deixe o curso parar, porque eles queriam, inclusive, que a gente atrasasse 1 mês o início das aulas. Falei, nós não vamos fazer isso, porque vai atrasar depois também a finalização das aulas, e não é responsabilidade, a gente não pode deixar esse encargo para os alunos, né? E aí, então, a gente preferiu iniciar ainda com as leituras, por e-mail, com as aulas síncronas, mas hoje mesmo eu já recebi um e-mail da secretaria dizendo que as salas já foram encaminhadas agora, então eu peço desculpa para vocês, é a única coisa que a gente pode pedir, desculpa para vocês, e dizer que não é assim, não somos desorganizados dessa forma, foi realmente um evento inesperado nesse final de semestre, porque não era para acontecer agora também, e a gente ainda está passando teve a votação, né, da nova gestão do campus, então estamos passando também pela mudança de gestão. Então, as coisas estão realmente muito atribuladas aqui, a ponto de acontecer uma coisa como essa, que não era para acontecer, que é atrasar um curso que, à distância, não ter as salas prontas. Então, assim, é indesculpável, mas a gente pede... a Mônica está dizendo que a metodologia científica já está no mudo. Então, assim, tudo que for acontecer hoje, amanhã já está na sala para vocês, e a gente pede desculpa e diz que não é um procedimento comum desse curso acontecer isso. Foi realmente uma situação lamentável. Tanto que vocês sabem que no primeiro semestre, vocês tiveram tempo ainda de fazer, todas as salas já estavam montadas na primeira semana, então a gente pede desculpas novamente. Agora, voltando, sim, mais uma coisa que eu queria dizer, vou aproveitar. Quem pediu... Ricardo, ela não vai aparecer mesmo para os estudantes agora, porque os professores precisam autorizar, e a gente precisa organizar, colocar alguma coisa nela antes de autorizar. Mas se ela já está aparecendo para a gente, é um bom sinal, assim, quer dizer que amanhã a gente já consegue começar a colocar isso para rodar, e na próxima semana os materiais de vocês, as aulas que já aconteceram, já devem estar
porque eu tenho certeza que todos os professores vão dar prioridade a isso, porque todos os professores têm pedido, exigido, mandado e-mail para a gente, porque sabem o custo disso para o processo pedagógico. Então, não foi... Ah, Mônica. Não, mas de qualquer forma, se não está ainda, está breve, porque ele mandou um e-mail hoje dizendo que foi providenciado, já que foi solicitado. Amanhã eu vou lá para ver como é que está isso, se precisar falar com mais alguém a gente faz, mas eu acredito que muito em breve vocês já estarão com as salas. Está caminhando passos lentos, mas vai. E sobre as reavaliações, os professores estão mandando os trabalhos já, em breve vocês serão encaminhados, e todo o prazo que a gente perder agora para a reavaliação, vocês vão ganhar. No final, vocês terão 6 meses aí para entregar as reavaliações das disciplinas, quem deixou alguma disciplina para trás. Então, apesar desse atrasozinho agora, vocês não serão prejudicados, não perderão prazo por isso, tá bom? Agora vamos para a nossa aula, e aí se a gente tiver alguma outra questão de coordenação, vocês podem entrar em contato. O Reinaldo deu uma sugestão de que a gente criasse um cronograma. Reinaldo, geralmente no AVA, a primeira coisa que a gente tem já são esses cronogramas. Eu vou apresentar para vocês hoje o cronograma de metodologia, e os outros professores também já devem providenciar, tá bom? Mas é uma excelente sugestão a sua, a gente com certeza vai segui-la. Deixa eu voltar agora para nossa... Então, hoje a gente inicia a disciplina de metodologia científica. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, o professor Rafael, a professora Mônica também farão, e depois a gente vai fazer uma pesquisa com vocês, tá bom? Então, esse é o começo da nossa aula. Vocês já me conhecem enquanto coordenadora do curso. Dessa vez vocês terão experiência comigo enquanto professora também, uma das professoras da disciplina. Nesse semestre, nós preferimos dividi-la, por quê? Essa disciplina, como a gente vai explicar depois, ela tem uma carga horária de 30 horas, só que ela é uma disciplina focada num processo mais amplo da metodologia. No último semestre, vocês terão disciplinas específicas de metodologia com o tipo de produto final, o tipo de TCC que vocês vão desenvolver. Então, nessa primeira, são 30 horas gerais, e dentro delas, todos vocês serão apresentados aos 3 tipos de trabalho, que é a monografia, produto educacional e artigo científico. E aí depois os professores, a professora Mônica, que coordena a disciplina de monografia, o professor Rafael, de produto educacional, e possivelmente a professora Juliana Leles ficará com a disciplina de artigo científico. Então, é como se a gente, nesse primeiro momento, vocês experimentassem um pouquinho antes de fazer a escolha de qual é o tipo de trabalho que deve se seguir, tá bom? Eu vou ficar com a parte mais geral de orientação com vocês. Vou falar rapidamente o que é a minha área de pesquisa. Eu sou doutoranda em literatura, mas é numa área de estudos comparados de literatura que a gente trabalha muito com a interdisciplinaridade. Então, os métodos de pesquisa social, de pesquisa científica, também são aplicados na minha área, apesar da gente ter uma metodologia diferente, geralmente, na literatura. Porém, é um diálogo muito próximo, se a gente for pensar, porque muito da pesquisa social vai buscar nos produtos educacionais tem uma frase que eu gosto muito do Darton, que é: a arte é a história do pensamento do homem, né? Quando você pensa nas pinturas, na escrita, e eu trabalho com literatura e sociedade. Além disso, eu sou especialista em educação para em ética, valores e cidadania na escola, pela Universidade de São Paulo, e ensino de filosofia no ensino médio pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e em artes pelo SENAC.
Então, tive experiências tanto no público quanto no privado. Minha formação inicial é em letras, né? Sou professora de literatura e língua portuguesa. E aqui a gente pretende agora trabalhar sempre a partir justamente do que nos tem em comum nessas áreas. Afinal de contas, nós temos aqui profissionais que vêm de diversas áreas. Então, como pensar a metodologia, como pensar num campo tão grande quanto é o campo que a gente vai desenvolver aqui, né? Como vocês podem ver, ou já tiveram a experiência de ver nos seminários, o nosso curso ele abrange temáticas muito distintas. Então, nossas primeiras aulas, elas tentarão dar conta desse imaginário inteiro sobre a metodologia científica. Professora Mônica, o professor Rafael, querem se apresentar? Boa noite, pessoal. Eu acho que todo mundo me conhece, né? Estivemos juntos no primeiro semestre, com a disciplina ERE. E estivemos juntos ontem, quem estava ontem, com a disciplina sobre imagens. E estamos hoje, então, agora estaremos em dose dupla esse semestre também. Aproveito para dizer que eu estou subindo a aula de ontem para o YouTube. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rafael. Acho que a gente se encontrou na abertura, né, do curso, no primeiro encontro. Eu estive presente para conhecê-los e conhecê-las. Para a primeira turma, eu ofereci uma disciplina optativa com o título Descolonização do Conhecimento, o Pensamento Educacional no Brasil. Não pude oferecer dessa vez como optativa, né, e fico também responsável pela oficina de produtos educacionais, né? Então, para quem optar por esse modelo de TCC, né, essa forma, a gente vai aprofundar mais nisso no próximo semestre, né? Então, a divisão, a Samira vai também especificar daqui a pouco, né? Mas nessa disciplina de metodologia eu também fico para dar esse primeiro panorama, as primeiras pinceladas aí sobre o que é o produto, né? E o que precisa ser feito para quem optar por esse caminho. Eu sou professor aqui do campus Bambuí, de Sociologia e Filosofia, e sou mestre em Educação Profissional também. É um prazer estar aqui nessa disciplina. Eu não vou poder ficar até o final hoje, gostaria de ter esse momento inicial com vocês, para saber quem são, né, quem vocês são, como é a turma, mas em breve a gente se encontra. Valeu. Seu microfone, Samir. Ai, gente, como assim? Ainda fazendo erros primários desse? Como vocês já se conhecem a Mônica, eu também conheço vocês já um pouquinho das reuniões de coordenação. Nós vamos fazer uma dinâmica um pouco mais rápida, tá bom? Em vez de todos vocês se apresentarem. Eu quero que vocês usem essa levantadazinha de mão aqui que a gente tem. Deixa eu só conferir quantos alunos a gente tem aqui para poder fazer a nossa pesquisa quantitativa. Nós temos 11 pessoas, 8 são professores. Então, beleza, vamos lá. Eu quero que levante a mão quem já desenvolveu alguma pesquisa no meio acadêmico. Pode ser TCC, dissertação. 1, 2, 3. Então, 4. 6 de vocês, então, já têm algum contato com metodologia científica. Opas. Pode baixar a mão agora. Quero que vocês levantem agora a mão quem já participou de algum projeto de pesquisa.
Então, nós temos aqui 4 de vocês nesse universo, né, já um pouco mais estruturado. Pode baixar a mão. Levanta a mão agora quem tem algum artigo publicado em periódico científico. 3. Opa. Isso, 3 pessoas. Não, 4. 4. Pode baixar a mão. Levante a mão quem essas experiências foi nos últimos 5 anos. 3, isso mesmo? Tá. E agora, por último, levanta a mão, por favor, quem já participou de algum evento científico com apresentação de trabalho, comunicação oral, pôster. 4. Então, a gente tem aqui do universo de 8 alunos, a gente tem aí 4 que são mais próximos à metodologia científica e 4 que estão, né, pelo menos um pouco mais distantes a priori, a começo. É importante que a gente faça essa análise para que vocês entendam por que às vezes a gente precisa voltar em assuntos, em questões que podem parecer muito iniciais para um curso de especialização. Mas pensando no nosso foco de estudantes, que são pessoas que estão trabalhando há mais de 10 anos, ou pelo menos, né, há bastante tempo na educação, é comum que a gente tenha esse afastamento da educação. Né? Isso nós estamos em 8 aqui, mas se a gente pensar nos nossos 20 alunos, a gente tem um grupo muito muito pouco homogêneo, né? Um grupo heterogêneo nessa questão de pesquisa. Então, a gente vai retornar um pouquinho a conceitos básicos, mas que também não deixam de ser sempre úteis. Eu mesmo, estudando para dar essa aula, falei assim, nossa, né, quanta coisa que vai ficando para trás quando a gente pensa, quantas definições que estão dadas aí, mas que parece que já não estão mais tão próximas do nosso dia a dia. Então, eu vou começar aqui a apresentação, mas eu gostaria muito que vocês fossem dialogando, tá bom? Não precisa ser uma coisa fria e fora. Outra coisa. Quem conseguiu ler o texto? Pode levantar a mãozinha também. Tá. Eu só iniciei. Certo. A proposta de fazer as leituras primeiro é para que fique mais dinâmico a nossa aula, né? Só que mesmo quem não fez a leitura agora, eu sugiro que faça, porque ela vai ajudar muito ao produto final dessa disciplina, que é justamente o projeto, né, de pesquisa de vocês. Então, são 2 textos que eles fazem mesmo... 2 textos não, de 2 primeiros capítulos, que foi o que eu pedi, eles fazem uma introdução boa que a gente pode poder discutir hoje aqui, tá bom? Vejam para mim, por favor, como é que fica para vocês... Ali, não consigo. Peraí, deixa eu colocar a janelinha aqui de novo. Mônica, por favor, vá fazendo todas as intervenções que você quiser. Rafael também, enquanto puder ficar com a gente, tá? A gente agradece. Então, a primeira coisa, como eu já falei, o curso tem 30 horas. Dentro da ementa, entende-se que esse curso ele vai estar voltado para a produção do conhecimento científico, a pesquisa e as suas especificidades, a ciência contemporânea, métodos de pesquisa quantitativa, qualitativa, projeto de pesquisa e ética na pesquisa. Então, são 30 horas para a gente falar de vários assuntos cabulosos, né? Dentro dessas 30 horas, o nosso objetivo geral é evidenciar os fundamentos e os métodos pertinentes ao conhecimento científico e específicos a compreender as diversas fases e as principais técnicas para o desenvolvimento de pesquisa e trabalho acadêmico, evidenciar as especificidades do trabalho de conclusão de curso, artigo científico, monografia e produto educacional, que são os 3 tipos de trabalho que vocês podem desenvolver no final desta
pós-graduação, dessa especialização. E aí, para iniciar, eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui o plano de aula, e eu vou enviar hoje para vocês ainda por e-mail, já que a gente ainda não está com a sala, mas ela também vai estar na sala para que vocês encontrem de forma mais rápida, tá bom? O que tem no plano de aula? Também vou mandar essa apresentação para vocês. Tem a ementa, tem o cronograma aula-aula, tem a data das avaliações, da entrega das avaliações e o modelo de trabalho. Então, vou abrir aqui para vocês rapidamente. Deixa eu ver aqui onde abriu. Para mostrar para vocês o documento. E aí a gente... É mais fácil aqui. Então, aquele link leva vocês para o plano de aula. Conseguem ver bem? Tá pequeno? Como é que tá? Se puder aumentar um pouquinho, Samira, acho que é melhor. Tá, só um minuto. Pronto? Tá ótimo. Então, nós teremos, a primeira aula foi uma aula assíncrona, né, com a leitura do texto, que eu solicitei para vocês há 2 semanas. Hoje, a nossa aula síncrona com fundamentos de pesquisa e a construção do projeto de texto. A próxima aula vai ser assíncrona, e a professora Mônica que está direcionando as leituras, para a aula síncrona sobre metodologias de pesquisa. Em seguida, a gente tem as aulas da professora Juliana, já sobre o artigo científico, e aí sempre a metodologia de aula vai ser sempre essa, primeiro a leitura, depois a discussão, para que a gente possa otimizar o tempo aqui. E vocês já virem com as questões do texto, com as angústias de vocês, com os entendimentos do texto, para a gente poder, né, discutir em sala. Em seguida vem o professor Rafael com as leituras de produto educacional e a aula sobre produto educacional, e o nosso último encontro é síncrono, vocês terão 2 encontros síncronos seguidos, que será o encerramento da disciplina, as orientações sobre a escolha do nosso orientador, né, do orientador de vocês. Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque tem alguém entrando na sala. Pronto. Do orientador de vocês, da modalidade do TCC, e o manual de normalização do IFMG, que o link já está aqui. Então, se vocês quiserem já ir trabalhando, eu, por exemplo, sou uma pessoa, quando eu começo a escrever, eu gosto de escrever já com a formatação, eu tenho tique para formatação. Então, eu gosto de já colocar no documento, do jeito que vai ser entregue, e escrevendo, modificando ele ali. Se vocês também forem desses que gostam de se organizar primeiro, o manual de normalização já está aqui, para que vocês possam tirar dúvidas sobre formatação. Tem uma questão importante, que há pouquíssimo tempo, houve uma mudança no ABNT, e a nossa instituição segue as normas da ABNT. Então, pode ser que tenha, até o final da entrega de vocês, tenha que fazer alguns ajustes, mas eu já vi que as alterações não são alterações assim, profundas, inclusive elas vêm resolver algumas questões muito importantes para a gente que pesquisa hoje, que é como citar textos que estão na internet, qual é o limite dessas citações, que as outras já tinham, mas eram muito pouco específicas, né? Então, agora eles dão conta de um universo maior de fontes de pesquisa. É uma das mudanças assim que eu acho que
Outra coisa que eles fizeram que eu amei foi tirar aquele nome em caixa alta dos autores no meio do texto. Né? Vai ter uma pequena modificação quanto a isso também, que eu acho que esteticamente o texto vai ficar mais bonito. E aqui também já tem as avaliações. Na nossa disciplina, a gente está propondo, pensando no que vocês disseram lá no período de avaliação das disciplinas, a gente usou um sistema parecido com o da professora Luciana. Então, vocês têm uma avaliação uma avaliação mais, vamos dizer assim, simples, né, que é uma resenha de uma das obras que eu vou apresentar para vocês hoje. Aqui já tem o modelo da resenha, capa, tudo, e o roteiro discursivo, o roteiro que vocês precisam seguir. Vocês vão entregar o projeto de pesquisa, um pré-projeto de pesquisa, né? Pensando que vocês vão escolher o orientador somente depois, mas esse projeto também vai auxiliar que os orientadores possam saber o que é que vocês estão pensando em pesquisar. E a gente aqui na coordenação conseguir indicar os orientadores que têm uma pesquisa mais próxima, mais consistente com o universo que vocês pretendem. Porque nem sempre a gente consegue, assim, vocês fazem uma escolha de 2, 3, até mais orientadores possíveis, na primeira, segunda, terceira escolha, mas nem sempre a gente consegue deixar todo mundo com o orientador que pediu. Então, nesses casos, a gente precisa indicar o orientador com uma linha de pesquisa mais próxima ao que vocês querem desenvolver. Então, o projeto de pesquisa, a entrega do projeto de pesquisa, tanto ela é fundamental para a aprovação nessa disciplina, são 60 pontos, quanto ela é fundamental para a continuidade do curso de vocês no último semestre, que ele está praticamente somente relacionado à produção do TCC. Todas as disciplinas, todas as coisas estão voltadas já à conclusão do curso. E a gente tem aqui uma pontuação extra para quem quiser desenvolver, porque tem gente que já lê fazendo fichamento, que é a resenha justamente dos 2 capítulos que vocês leram, né, ou começaram, ou precisam ler ainda, sobre pesquisa social. E aí, se vocês quiserem organizar isso em forma de uma resenha, esses 2 primeiros capítulos, vocês podem entregar até o final desse semestre, para que a gente possa colocar pontos extras. Lembrando que a gente não pode passar de 100, hein? Então, vocês que são muito competentes, se fizerem 120 pontos, vão ficar com 100, tá bom? Vamos avisando. Todos esses conteúdos vão estar no AVA em breve, como eu já disse. E eu acho que de organização é isso. Faltou alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Não? Reinaldo, era isso que você pensava que era necessário, assim, na disciplina? Sim, isso vai ajudar demais, né? Porque acabou que eu dei essa sugestão antes e aí veio esse problema do mudo, né? Aí parece que a coisa nesse semestre amplificou, assim, porque aí que o povo tá todo mundo perdido, inclusive eu tô perdido também quando eu falo isso, né? Mas isso aí vai ajudar a gente demais, não ficou muito bom. Tá, então eu vou passar o modelo para os outros professores e vou pedir que quem não fez considere a possibilidade de fazer. Porque nós fazemos isso naturalmente e a gente costuma deixar isso no AVA, né? Mas vamos ver se a gente faz agora. E o Rafael já respondeu aí. Isso mesmo, é uma resenha e o projeto de pesquisa, tá bom? Vão ser as formas de avaliação desta disciplina. Voltando agora para a nossa apresentação de trabalho. Opa. Vamos lá. As avaliações já estão lá, né? Mas só para lembrar, a resenha, os capítulos é o 1, 2 e o 3. É um texto maravilhoso, ele é um pouco datado, já vou avisar vocês,
mas esses capítulos, principalmente, que a gente selecionou para que vocês fizessem a leitura, eles são capítulos de uma obra que trata de muitas angústias, ainda mais de quem está há muito tempo sem escrever, ou quem vai escrever pela primeira vez sozinho, né, somente com orientação, que é o método de escrita, os principais bloqueios, como as outras pessoas pensam também. Então, é um texto que ele é assim, bem divertido, bem gostoso. Mais tarde a gente fala um pouquinho mais dele. E a entrega até 26/10, a avaliação do pré-projeto até 30/11, e a avaliação extra até 30/11. Esse até significa que, se vocês quiserem entregar antes, a gente adoraria. Só que também é importante, principalmente o pré-projeto, que vocês aguardem as aulas iniciais, que vocês vejam as aulas da professora Mônica, que vocês podem ir modificando ele durante o semestre, sabe? De acordo com os conhecimentos que vocês forem obtendo na disciplina. Mas se quiser que a gente dê uma olhadinha antes, também fiquem à vontade. Na aula de hoje, a gente vai falar de fundamentos de pesquisa, a gente vai falar do projeto de pesquisa, que são os 2 capítulos do texto que eu fiz a indicação de leitura, e vamos falar rapidamente sobre ética na pesquisa, tá bom? A leitura obrigatória foi essa que vocês receberam por e-mail. E para a gente começar a falar dos fundamentos de pesquisa, dentro do próprio texto, primeiro, vamos lá, o que vocês acharam do texto? Contem para mim aí. Eu vou de novo para o ESC, porque eu quero ver vocês, senão vocês não me respondem. O que vocês acharam da leitura do texto? Quem leu? Samir, eu acho que em linhas gerais, assim, porque tem essa, né, tanto a relação do que seria o projeto, o que seria, né? Eu também li o terceiro, que é sobre o trabalho de campo, e acho que tem, né, todo um cuidado da gente ir entendendo passo a passo, e essas etapas que às vezes dá muitas aflições, né? Se eu penso nisso, quais são os desdobramentos sobre aquilo? Então, acho que o texto em si, né, o livro como um todo, acho que ele tem esse encaixe muito bem feito para a gente ir entendendo, assim, como pensar, né, e os cuidados disso, porque às vezes, né, uma das autoras vai falar que a gente é muito próximo do objeto e tem dificuldade de distanciar, né, de ser crítico, de olhar com essa necessidade, né, do que eu faço e do que eu pesquiso sobre a coisa, né. Claro que eu não estou falando que existem 2 pessoas, mas, né, em algum lugar também tem esse cuidado que é necessário ter. E uma coisa que me chamou muita atenção é porque às vezes a gente quer coisas grandiosas, quer mudar o mundo, quer transformar, né, as pessoas, as mentes, etc. Então, os textos falam um pouco disso, assim, da gente também olhar para a nossa realidade de vida, de tempo, né, de outros fazeres, entendendo que muitas vezes é uma pesquisa, não é que ela é menor no sentido de contribuição, mas que ela também é dentro do possível, né, do nosso momento, inclusive intelectual, no sentido de, né, fazer essa preparação dessa pesquisa exploratória, que um dos autores vai dizer, do tanto que, ao fazer o projeto, eu já estou fazendo a pesquisa, né, porque eu também não vou ficar achando alguma coisa sem já trazendo os pares, fazendo as leituras. Então, em linhas gerais, o que eu queria destacar primeiro era esses elementos. Perfeito, Ricardo. Acho que um dos principais ganhos desse texto é justamente nos lembrar isso, né, que a gente tem que o projeto exploratório, ele precisa dar muito conta do cronograma, que é uma coisa que a gente costuma fazer, assim, né, talvez com menos critério, quando a gente desenvolve um projeto de pesquisa, é o cronograma, porque a gente sabe que ele vai estourar, mas, na verdade, ele é um processo que ele é fundamental para que a gente dê conta de o quanto que a nossa pesquisa vai chegar e que a gente não fique frustrado com ela, né? A gente percebe muito que estou lendo o que a Nair falou aqui, que a relação entre a pesquisa e nós, pesquisadores, e a frustração que a gente sente quando a gente não chega onde a gente queria, e geralmente isso acontece muito durante a pesquisa,
você vai vendo que os dados que você imaginava não chegam naquele ponto que você esperava, que você não tem tempo de tratar de todos esses dados e você precisa ir recortando, pensar logo o cronograma e pensar qual realmente é o nosso lugar, né, é muito importante. Mas vamos, como temos colegas que não leram, vamos tentar sistematizar a apresentação do texto, para que a gente possa, no final, discutir um pouco mais, então. Alguém mais quer falar? A Nair falou aqui que... Peraí, deixa eu ver. A Lani falou que gostou muito, que é bem didático, que é tranquilo. A Nair falou também que gostou, achou a leitura tranquila. No entanto, a complexidade se dá ao escrever. Descobrir o objeto de pesquisa é sempre um dilema para mim. Nair, descobrir o objeto de pesquisa é um processo muito complexo, porque mesmo quando a gente já sabe o que a gente pretende pesquisar, o lugar de você determiná-lo mesmo, muitas vezes só acontece durante a pesquisa. A gente retorna muitas vezes para descobrir depois que o objeto não era bem aquele que a gente pensou no começo. Mas a gente tem que partir de algum lugar, a gente tem que fazer uma previsão. Né? Não dá para ir pesquisando e depois a gente descobre. Então, saber que a pesquisa é provisória, que é uma das coisas que o texto diz várias vezes, né? Que todo processo científico é provisório. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para o PowerPoint. Mônica, você quer comentar alguma coisa? Não, estou te ouvindo. Desculpa, gente, é porque tem que ficar apertando o botão, eu sou meio lerda. Não, obrigada. Estou aqui. Tá bom, qualquer momento você abre aí, tá bom? Sim. Vamos lá. Aí tem que apertar o outro ali, que é para eu voltar de onde eu estava. Então, a primeira coisa, né, que a ciência, assim, dentro do texto, os pesquisadores apresentam a ciência como uma forma de expressão de uma busca, né, mas não conclusiva e nem definitiva. Então, ela é uma busca... Opa, vamos lá. Boa noite, Rosa, bem-vinda. Então, a busca é uma busca por soluções, por respostas, e elas são respostas, são soluções que elas não são exclusivas, não são conclusivas, não são definitivas. E, inclusive, a gente tem uma diversidade de métodos e técnicas de observação de fenômeno que são muito variadas, mas a gente não pode confundir isso com o que o pessoal chama agora de pós-verdade ou de minha opinião. A gente precisa garantir que exista métodos e técnicas de observação desses fenômenos. Nos fundamentos de pesquisa também, nessa primeira parte, né, do texto que me chamou a atenção, eu vou apresentando a partir das minhas leituras, e vocês fiquem à vontade de fazer as anotações de vocês e colocando no chat para que a gente possa discutir, é que ela traz uma possibilidade concreta da gente tratar nossos próprios sistemas enquanto seres humanos, né? E por isso também a gente está num campo, uma pesquisa, que muitas vezes, quando a gente pensa, assim, fazer um parênteses, nós no Instituto Federal. O Instituto Federal é um instituto de ciência e tecnologia, e ele foi interiorizado principalmente para levar cursos das áreas biológicas, das exatas, né? Para outras partes do país, pensando no desenvolvimento tecnológico. E fazer pesquisa social dentro desses espaços já é um desafio, a Mônica pode falar também, porque justamente por uma coisa que a Minayo apresenta aqui, que fala que as outras ciências muitas vezes não entendem ou preferem não entender as ciências sociais como ciência também, por causa do valor interpretativo que ela traz, da ideia de pesquisa qualitativa, quando os dados, né, que eles trabalham costumam ser dados mais quantitativos, né? Então, por um lado,
a gente tem a tendência, dentro das ciências sociais, de se aproximar dessas validações que são dadas por campos de pesquisa que se consolidaram como verdade por causa do desenvolvimento tecnológico, industrial. Por outro, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder o foco do nosso trabalho, que é um trabalho que são processos, fenômenos sociais, e que estão muito mais próximos da subjetividade. Pode falar. Então, gostei que da parte do texto, né, que fala assim, papel da poesia e da arte, desvendar as lógicas do inconsciente coletivo, do cotidiano e do destino humano. E esse também é um papel da ciência, né? Então, a ciência ela não consegue fechar tudo, né? Inclusive, a gente, enquanto ser humano, né, em vários momentos, a gente desiste da ciência e vai ali na arte, vai na religião, vai, né, em outras questões para poder tentar justificar algo assim. Sim, e até outra coisa que eu fiquei de comentar com vocês é que esse próprio texto, ele traz, às vezes, uma ou outra nomenclatura muito complicada, como elas colocam no começo, tribos primitivas, depois ela fala em algum momento que a ciência não é como a poesia e a arte, ela é um fazer mais artesanal, como se eu, que sou da área das linguagens, na hora que ela falou isso, eu já, peraí, como assim? A arte é técnica, a palavra arte vem da palavra técnica, porque arte é técnica. Arte tem todo um processo também metodológico, né? Ela não é só inspiração. Então, para vocês verem como todos os campos de pesquisa, eles formam ideias, formam preconceitos sobre os outros campos, sempre criando assim, um paradigma do que é a pesquisa de verdade. Então, enquanto para o matemático, para o físico, de repente as ciências sociais é uma ciência menor, né? Eu também estou generalizando aí, porque a gente tem parcerias fantásticas com pessoas de diversas áreas. Os cientistas sociais acreditam, como elas aqui, nesse caso, acreditam que a arte ou a literatura, a poesia estão mais próximos à inspiração do que a um método, o que a gente também, enquanto linguistas, enquanto literatos, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Eles têm, sim, todo um processo metodológico. Outra coisa importante que ela traz nesse texto é o critério de historicidade, né, da pesquisa. O objeto das ciências sociais, aliás, deixa eu ver, até acho que eu coloquei isso daqui um pouquinho mais para frente. Ok, então vamos seguir. A gente passa o tempo inteiro fazendo slide para depois seguir de qualquer forma, né? Vamos manter o método. Então, as ciências sociais ela vai trazer traços marcantes, que é a identidade também do sujeito do objeto. Entender que nós estamos pesquisando sempre a partir de um lugar muito próximo do nosso, né? Que é a nossa identidade enquanto sujeito, é o nosso lugar social, enquanto seres humanos, enquanto culturas, mesmo quando a gente pesquisa culturas diferentes, com as classes sociais. Então, são pesquisas que elas são interseccionais, geralmente, né? Por natureza, posso falar assim, elas são interseccionais e elas interseccionam com a nossa própria vivência enquanto ser social. E aí, se distanciar o suficiente para não interpretar esses dados de uma maneira assim, que se deseje uma certa objetividade, quando na verdade ela não tem, né? E aí eu acredito que a gente pode estender isso para todas as ciências. A física, a química, elas também não são objetivas, elas têm um discurso objetivo, tanto que elas são o tempo inteiro, se elas tivessem, né, elas são o tempo inteiro também revisadas, também modificadas, apesar do discurso. E a gente, ainda mais nós que vivemos em paradigmas de pesquisa extremamente brancocêntricos, extremamente voltados ao mundo ocidental. A nossa pesquisa, ainda mais nas áreas de ciências exatas, biológicas, ainda, né, tem paradigmas muito próximos
a esses paradigmas hegemônicos, muitas vezes elas conseguem se colocar num lugar de neutralidade que hoje a gente, olhando a ciência como um todo, a gente sabe que não existe. Assim, a ciência neutra, a ciência masculina, né, do gênero masculino, é a ciência branca, é a ciência eurocêntrica, e tanto que quando ela não parte desses lugares, ela parece ser propor uma diversidade, quando na verdade tudo deveria ser só ciência. Não sei se vocês me entendem, mas eu, por exemplo, enquanto uma mulher negra na academia, e Mônica deve pensar, também deve ter essas reflexões o tempo inteiro, nos parece que sempre o que a gente está fazendo é menos ciência do que os outros fazem, porque a gente parte de um lugar de subjetividade, como se os outros lugares não fossem de subjetividade, né? Como se um homem branco não tivesse a sua subjetividade, mas a subjetividade deles é entendida como objetividade. Então, pensando que aqui ela diz, né, e ela traz um texto do Levi-Strauss, falando que numa ciência onde o observador é a mesma natureza que o objeto, o observador é, ele próprio, uma parte de sua observação. Eu acredito que isso não é só nas ciências humanas, nas ciências sociais, é uma realidade de todas as ciências, mas quem sou eu para corrigi-las? Vamos lá. E aí, nas ciências sociais, o objeto dessa ciência é um objeto histórico, elas afirmam no texto, né? E aí, de novo, não há neutralidade. Esse objeto histórico, ele é ideológico, e a gente não está falando daquela ideologia que traz um desígnio consciente de manipulação de dados, né? Mas a gente traz uma ideologia que é parte do sistema de linguagem, a gente não consegue se comunicar se não for se não for com um grupo de signos, de símbolos, de uma estrutura toda psíquica que foi construída a partir de um lugar, de uma construção social mesmo, na qual a gente pertence. E essa visão de mundo do pesquisador, ela vai estar implicada em todo esse processo, né? E aí o Paulo Freire tem uma frase muito importante que a gente já cansou de ouvir, mas que é sempre bom, que não existe imparcialidade, né? Todos estão orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? E aí, quando a gente fala dos fundamentos da pesquisa, muita gente vê a metodologia científica, a metodologia de pesquisa, como uma coisa fria, chata, cansativa, é só técnica. Nesse texto, elas apresentam a metodologia de uma forma muito orgânica, né? Pode falar, quem levantou a mão. Professora, não sei se você tá passando os slides, para a gente não está passando, não. Ai, jura? Peraí. Vamos lá. Mas eu estou conseguindo ver. O que será que está acontecendo? Então talvez seja só para mim. Não sei. Eu estou no slide de Fundamentos de Pesquisa 4.8. Isso, eu estou conseguindo acompanhar. Agora apareceu para mim, mas antes não tinha aparecido, não. Tá, qualquer coisa vocês avisam, tá bom? Que a gente volta e aparece de novo. Beleza, obrigado. Então, os fundamentos de pesquisa, né? O caminho desse pensamento, a metodologia de pesquisa seria o caminho do nosso pensamento dentro de uma pesquisa. É uma prática exercida nessa abordagem da realidade. E aí, a metodologia, ela vai tratar da teoria da abordagem. Então, para que a gente conheça uma parte da realidade, para que a gente entenda a realidade a partir de um determinado lugar, a gente vai precisar de um método. E esse método ele vai ser ancorado numa teoria da abordagem. E também a metodologia é um instrumento de operacionalização desse conhecimento. Então, ela tanto é o método quanto ela faz parte da técnica. Tudo isso está dentro da metodologia. E aí elas abordam uma coisa que é pouco abordada em alguns textos, que é o lugar da criatividade do pesquisador. Que somente seguir o método, e elas têm um pedaço bem interessante que elas falam sobre isso, que somente seguir o método
vai transformar a pesquisa em estéreo, né? Você pode seguir o método, a técnica, mas se você não tiver criatividade, sensibilidade, se você não trouxer as suas experiências, a sua capacidade de interpretação para a teoria, para a pesquisa, você não consegue inovar. Então, precisa ter um método e técnica? Sim, senão vira um empirismo, né? Muito, muito solto. Vira especulação, elas usam até especulação abstrata e estéril, eu achei muito bonito isso. Mas também, se você não tiver a criatividade, você somente trilha os caminhos que já foram trilhados e assim a gente não consegue inovar. Então, a teoria e a metodologia, elas precisam caminhar juntas. Elas trazem também um texto do Lenin, que é o método é a alma da teoria. Geralmente a gente vê o método como uma coisa estéril, o Lenin vai apresentá-la como se fosse o seu grande espírito, né? Por outro lado, as teorias, elas também não conseguem, apesar desse olhar geral, elas não conseguem dar conta de um objeto inteiro. Tanto que é bem interessante a gente pensar que a maior parte da nossa linguagem, quando a gente fala de metodologia, são linguagens voltadas às ciências metodológicas, sabe? Às ciências biológicas, a medicina, sabe? É corpus, que é uma palavra para corpo mesmo, é análise, são palavras que elas estão ainda voltadas a um campo, né, um campo muito instrumentalizado, assim, pode ser. Também elas trazem a ideia de pesquisa, né, pensando no método, elas vão falar que a pesquisa que necessita desse método, ela é uma atividade básica da ciência e ela precisa nascer de uma indagação que vem da realidade, né? É necessário olhar o mundo ao redor, é necessário indagar a nossa realidade para que a gente faça as perguntas, para que isso gere uma pesquisa. Não existe uma pesquisa, e aí tem uma coisa até que eu sempre achei muito bonito, que o meu orientador do mestrado me disse uma vez. Eu cheguei com o meu projeto de texto, né, e aí comecei o meu projeto de pesquisa, comecei a desenvolver ali a parte exploratória, logo no comecinho do mestrado, e aí ele falou uma vez, falou assim, olha, a gente nunca faz uma pesquisa que não seja a nossa própria vida. A nossa pesquisa é a nossa própria vida. E aí foi quando eu parei e falei assim, nossa, quanto é verdade, né? Porque o que a gente enxerga ao nosso redor como um problema ou como uma indagação é alguma coisa que nos toca a ponto da gente querer criar todo um método, usar um método para responder a isso. Então, precisa tocar de verdade. E quem já fez mais de um projeto de pesquisa sabe que quando a gente tem uma pesquisa que ela não toca alguma parte subjetiva nossa, da nossa própria vida, da nossa própria necessidade de conhecimento, essa pesquisa é insuportável. Então, pesquisar, eu vejo muitos memes na internet, essas coisas, do pessoal falando da pós-graduação, falando do mestrado, que acaba com a saúde mental, etc. Eu acho que realmente é muito exigente, mas se você tem uma pesquisa que está vinculada aos seus interesses, à sua vida, essa exigência diminui um pouco mais, assim. Então, pesquisem sempre o que realmente interessa a vocês. Mesmo que usem a criatividade para poder se apropriar de outros métodos para construir, para formular uma pesquisa que siga um método, né? Mas não deixem de amar o que vocês querem pesquisar, porque senão ela fica muito triste, muito pesada. E a pesquisa também, ela alimenta, as autoras afirmam que a pesquisa também alimenta a atividade de ensino. Não tem como você ensinar sem pesquisar, ou pelo menos essa é a afirmação delas, que eu concordo muito. Então, o professor, fundamentalmente, mesmo quem disse aí que não teve experiências, ou que teve experiência há muito tempo com pesquisa, o professor é fundamentalmente um pesquisador. Às vezes, o que ele não fez foi escrever um artigo, mas o tempo inteiro a gente passa pelo processo, né, de pesquisa, pelo ciclo de pesquisa, para poder fazer uma aula, para poder desenvolver um conteúdo, para poder entender como o aluno aprende.
Depois, as autoras começam a apresentar alguns temas, como, por exemplo, teoria, né, vai dizer que é um conhecimento construído cientificamente sobre determinado assunto. Essas teorias, elas explicam, compreendem fenômenos, processos, realidade, e a gente sabe que essas teorias, elas nunca vão dar conta de tudo, mas elas se inscrevem também numa determinada ideologia, uma visão do mundo. Então, a gente tem, dentro das ciências sociais, uma macroteoria, posso dizer assim, por exemplo, que é o marxismo, que ele vai dar conta de um universo de conceitos que vai poder ser usado, utilizado em diversas formulações de pesquisa de áreas diferentes, de campos diferentes. Né? E a gente tem pesquisas que são mais teorias que são mais específicas de um campo de trabalho, como, por exemplo, o nosso, na educação para as relações étnico-raciais. A gente tem teorias que nos dizem respeito, mas que por nós precisam ser sempre abordadas como um conjunto, e mesmo aquelas que não dizem assim, precisam ser investigadas, inclusive aquelas que não coadunam, que não estão de acordo com a nossa visão de mundo. A gente precisa observar e conhecer e construir a partir dessas teorias, porque elas também tentam dar conta e compreender fenômenos, processos, realidades que vão ser fundamentais para a gente poder amadurecer e criticar essas próprias teorias, né? Elas falam também da questão da proposição, e aí o próprio texto já faz uma análise crítica da proximidade dessas proposições com o positivismo, né? Antigamente, quando se fazia pesquisa, os professores exigiam que a gente colocasse as nossas hipóteses. Hoje em dia, no nosso projeto de pesquisa, vocês não precisam colocar as hipóteses, mas a gente sabe que vocês têm. Algumas são até intuitivas, e quando você faz a pergunta, você naturalmente já tem ali, por sua observação, uma possibilidade de resposta. Essas proposições, geralmente, elas são afirmativas e elas precisam, que é outra coisa que que as autoras colocam aqui, ser claras e capazes de lançar luz sobre as questões reais. Nós não vamos exigir que vocês escrevam as hipóteses de vocês, mas é importante vocês tê-las em mente quando estiverem desenvolvendo as justificativas, a introdução do texto de vocês. Por último, elas definem a ideia de conceito. Então, observe que hipótese, teoria, conceito são termos que são discutidos no texto, e por isso que ele é tão importante, porque a gente fala o tempo inteiro de teoria, de conceito e tal, mas nem sempre a gente tem muito claro a diferença entre eles e como se constroem, como são construídos. Elas vão dizer que o conceito é o termo mais importante de um discurso científico e que elas são expressões carregadas de sentido. Elas dão conta de interpretar uma determinada, de nomear um sentido ali, para que a gente possa, inclusive, ler essa pesquisa, dando conta de como é que se restringe aquele campo de pesquisa, do que é que você está falando exatamente. Então, os conceitos, eles precisam ser muito bem estruturados, né, na pesquisa. Vamos dar uma pausinha aqui. Essa foi minha leitura, pelo menos, desse primeiro capítulo. E eu gostaria que vocês me falassem se vocês estão conseguindo entender, se está confuso, como é que está, se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Tá tranquilo? Vocês querem continuar? Mônica, como tá aí? Gente, eu sou da literatura, então devagar é uma coisa que vou, volto, faço algum... Mas se vocês tiverem, né, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade.
Pessoal, vocês estavam falando de áudio fechado. O William está direitinho agora, passando para você? Ah, Deu para acompanhar bem, assim, essa explanação foi muito didática, assim, mas para mim, pelo menos, não está passando, não. Ele parou num slide ali depois que você mudou, ficou naquele do Lenin lá. Mas deu para acompanhar tudo. Pelo menos para mim, não sei se... eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar a apresentação em tela cheia, porque eu acho que assim fica mais... Geralmente eu salvo em PDF, posso fazer isso também, porque o PDF dificilmente dá problema. O PowerPoint ele é meio enjoado para fazer isso. Deixa eu salvar aqui. Ô, Samira, volta lá, só passa os slides, só para o pessoal ver o que perdeu em termos de slides, porque depois você salva em PDF, como você vai fazer, e deixa no Drive, e aí a gente pega depois, né? O pessoal pega depois, acho que fica legal. E parte dessa conversa também a gente vai retomando nos encontros seguintes, né? Então, quando a gente se encontrar, lá daqui, acho, semana que vem, né? Semana que vem é assíncrono, que a gente vai falar sobre pesquisa qualitativa, então a gente volta, em parte, a essa discussão, né? Então, acho que vai ficar nesse... Não é no vai e vem, né? Mas a gente precisa retomar lá para poder melhor compreender o contexto, depois a partir das escolhas, né? Se alguém aqui já tem uma questão que pretende abordar, ou como produto, ou como artigo, enfim, ou se quiser falar da pesquisa que está desenvolvendo em outro espaço, então, acho que isso vai contribuir enquanto ilustração e também para fixar esse entendimento, né? Essa operacionalização do conteúdo vai se dando a partir do momento que a gente vai prosseguindo com a discussão. Perfeito, Mônica. Então, eu vou fazer o seguinte, vejam se assim, se vai passando os slides. Assim ele altera para vocês? Altera, sim. Passou aqui. Então, eu vou manter assim, tá bom? Querem que eu aproxime um pouco mais? Dá para ler? Tá ótimo, para mim, aqui tá ótimo. Ele não está no modo apresentação. Então, mas quando eu coloco no modo apresentação, não passa para algumas pessoas. Não, mas não ficou no modo apresentação nenhuma vez, não. Então, tá vendo? Eu aqui super apresentando, eu estava em modo apresentação e estava passando tudo aqui. Não, para a gente não ficou no modo apresentação em nenhum momento. Então, tá certo, gente. Já vi. Nas próximas aulas eu vou trazer em PDF, porque aí com certeza dá certo. Vamos lá, então. Então, vou apresentar aqui rapidinho os slides. Isso daqui foram as considerações que eu fui fazendo, estavam de acordo com pesquisa, atividade básica, indagação, construção da realidade, né? As teorias como conhecimentos construídos, as proposições como hipóteses comprovadas, né? Foram as colocações que eu fui fazendo durante a apresentação. E aí eu vou mandar para vocês esses slides para que vocês possam acompanhar com calma. Os conceitos. E agora a gente passa para o nosso segundo tema da noite, que são os projetos de pesquisa, que é o segundo capítulo que eu pedi que vocês fizessem a leitura. O projeto de pesquisa, ele é fundamental, porque ele vai fazer um processo de determinação da escolha do tema, da delimitação do objeto, da definição dos objetivos, da construção do marco teórico conceitual, da escolha da metodologia, da forma de coleta de dados, né? E de como é que essa exploração vai acontecer no campo. As autoras vão discutindo ponto a ponto as partes do projeto de pesquisa. E eu sei que vai ser um texto que vocês vão retornar nele quando vocês começarem a escrever, porque elas dão dicas muito práticas e muito boas, assim, dão exemplos de como delimitar melhor o objeto. Então, quem não fez a leitura dessa parte, eu sugiro que faça. Né? Então, a primeira, por que fazer um projeto de pesquisa? Porque ele vai dizer para a gente o que pesquisar, qual é o objeto.
o como pesquisar, qual a metodologia, o porquê pesquisar, definir a nossa justificativa e por quanto tempo, né, que é o nosso cronograma. Então, o básico de um projeto de pesquisa é esse. Só que, classicamente, e nas organizações como a BNT, nas próprias instituições, e elas apresentam também, apesar dela ter alguns tópicos ali que a gente não vai exigir de vocês, o projeto de pesquisa, ele apresenta uma trajetória, né? E essa trajetória, se eu pudesse fazer uma pergunta, seria, por onde começar? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa de uma pesquisa bibliográfica disciplinada, crítica e ampla. Se você já sabe, né, você já tem o seu tema, você já sabe qual é o universo que você quer pesquisar, você precisa saber o que já foi pesquisado por ele, né? Então, você tem que escolher os autores, as chaves de busca, os temas, a temporalidade dos textos. Tem que pensar esses autores de uma forma crítica, um diálogo reflexivo entre a literatura escolhida. Eu sou editora-chefe de uma revista, e a gente recebe, os editores, eles fazem a primeira leitura, né? Antes de mandar para a revisão dos pares, a gente precisa ler os artigos para saber se ele se encaixa no escopo da revista ou não, se ele tem uma qualidade mínima ou não, para ser encaminhado para a segunda fase. E aí uma coisa que a gente vê muito é isso, pesquisas que, na verdade, são uma coxa de retalhos, as pessoas vão colocando ali autores que muitas vezes nem se dialogam, e elas não e assim, o problema não é nem que os autores não dialoguem, mas que a pesquisa não faça esse diálogo. Você pode inserir 2 autores de universos totalmente diferentes na sua pesquisa, desde que você, dentro da sua pesquisa bibliográfica, você consiga justificar, consiga, de forma crítica, criar um diálogo entre esses autores. E ela precisa ser ampla também, ela tem que dar conta do estado atual do tema. Parece ser muita coisa, e não vou mentir para vocês, mas ela é fundamental para que vocês consigam ancorar a pesquisa de vocês em bases que vão ajudar vocês a lerem os dados depois, a interpretarem esses dados, sem parecer que a gente está inventando a roda, né? Então, às vezes, você vem com uma ideia extremamente original, quando você lê outras pesquisas sobre isso, você encontra nelas, porque assim, mesmo que você tente replicar uma pesquisa, porque é para isso que serve a ciência também, né? O método serve para que ele seja possível de ser replicado. Você vai encontrar, por causa justamente da história, da pesquisa social como objeto histórico que está localizado em determinado, tem um determinado locus, você vai encontrar dados novos sobre isso. Então, não tem porquê a gente ler as outras pesquisas buscando somente a originalidade, mas a gente precisa lê-las buscando um conhecimento mais aprofundado do assunto. E é por isso que, independente da área, a primeira coisa que a gente faz é essa pesquisa bibliográfica, né? Começar com uma revisão de literatura, com o estado da arte, acontece praticamente em todo tipo de pesquisa, em todos os campos de pesquisa. O projeto de pesquisa também, ele exige uma articulação criativa. Ele exige uma articulação criativa. Você precisa delimitar o objeto, depois de fazer essa leitura, essa pesquisa, né, você precisa delimitar o seu objeto, aplicar esses conceitos de uma forma criativa, ler e interpretar o que você encontrou ali, de acordo com a realidade que você precisa pesquisar, e você precisa formular bem as perguntas. E aí, essa parte de formular as perguntas, eu peço que vocês tomem bastante atenção nos exemplos que elas colocam lá no texto, né? Porque uma pergunta muito genérica vai dificultar a construção do projeto de pesquisa por muito tempo. Até vocês conseguirem entender exatamente qual é o seu campo, pode acontecer de vocês passarem muito tempo perdidos se a pergunta não estiver bem formulada. Então, conseguir perguntar e conseguir trazer conceitos, né, mais próximos da realidade que você pretende pesquisar é fundamental na hora da gente fazer essas perguntas, e ela dá vários exemplos bem válidos lá no texto.
E, por último, que eu acho muito interessante o jeito que o texto coloca, que é humildade, né? Você tem que saber que o seu projeto de pesquisa não vai ser, assim, e é uma coisa que o outro texto que vocês vão fazer a resenha também traz. É muito difícil para a gente escrever alguma coisa sabendo que o outro vai ler e vai criticar a nossa escrita. E aí tem muita gente que trava demais com isso, porque acha que não consegue, porque está querendo escrever da maneira certa. E aí, quem fez isso com a gente, geralmente foi justamente a escola. A instituição escolar traumatizou muitas vezes a nossa escrita, porque toda vez que a gente escreveu não estava da maneira certa. E aí o projeto de pesquisa, ele precisa que a gente abra mão dessa mentalidade. Ele precisa que a gente traga uma humildade de entender que a ciência é provisória, que a linguagem é aproximada, a linguagem é arbitrária. Às vezes uma palavra que para você dá conta exatamente do significante que você espera, para o outro não tem o mesmo significado, não tem a mesma... não trata do mesmo estado ali da realidade, né? Não está vinculada à realidade dele. Então, a gente precisa ter essa humildade de saber que toda forma de escrita ela está condicionada historicamente. Que, como eu estava dizendo desse texto, né, em 2 momentos, ali logo no começo, quando ela fala de tribos primitivas, é uma coisa que para a gente da educação para as relações étnico-raciais, e principalmente para quem trabalha com os povos indígenas, dói no coração de ler, né? Porque mostra uma visão de mundo ali que está condicionada historicamente a um lugar que não é o da decolonização, como a gente pretende hoje, né? Fazer ciência. Então, o projeto de pesquisa, ele vai, pensando naquelas primeiras perguntas, né? O que pesquisar? A gente vai precisar do nosso objeto de estudo, da definição do problema de pesquisa, das hipóteses, da base teórica e da base conceitual. Para quê? São os nossos objetivos. Escrever os objetivos também costuma fazer a gente... porque os objetivos durante a pesquisa, às vezes, até mudam, sabe? Mas a gente, nesse primeiro momento, a gente precisa determinar muito bem esses objetivos. O como, a metodologia, ela tem que estar de acordo com os seus objetivos. E aí a Mônica vai falar mais sobre isso quando estiver tratando dos métodos qual e quant, né? Dependendo do que você pergunta, a escolha do seu método, a escolha das técnicas de coleta de dados precisa estar de acordo com o seu objetivo. A justificativa da escolha do programa do problema e o cronograma de execução. O tema, ele vai, como eu já disse, né, já tem algumas coisas aqui que a gente vai se repetindo, mas eu vou passar mais rápido. Ele precisa estar de acordo com uma área de interesse. É bem importante que vocês peguem nas bibliotecas, por exemplo, a ideia de palavra-chave e do assunto, dos campos de pesquisa. Se vocês olharem na CAPES, também tem alguns documentos sobre isso. Eu vou ver se eu faço uma coletânea deles no final para vocês. Para determinar a área e o assunto dentro dessa área. Não é incomum que a gente encontre uma área de interesse e o assunto que você está buscando não está exatamente naquela área de interesse. Oi, Ana, boa noite. Então, o assunto não está exatamente naquela área de interesse. E aí a gente vê alguns malabarismos na pesquisa para poder fazer uma coisa ser discutida dentro de outra área de pesquisa. Há pouco tempo, por exemplo, num evento que eu participei, um pesquisador trouxe uma pesquisa sobre toponímia, sobre o nome dos lugares, para uma mesa sobre relações étnico-raciais. Isso, sobre relações étnico-raciais. E aí era muito distante do recorte que o professor fez, porque ele queria um recorte interseccional com gênero, raça, etc.
E ele trouxe um estudo que é um estudo na área de linguagem, mas assim, da linguística, sabe? E aí, o malabarismo que ele fez para conseguir fazer a reflexão dele entrar lá, assim, foi digno de palmas no final, sabe? Porque ele fez um recorte da pesquisa para poder dialogar com os outros temas que estavam ali, e funcionou. Mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente aperta demais para desenvolver, a gente perde muito nas teorias, a gente precisa fazer malabarismo demais, tá? Então tomem cuidado. Tem que tomar, o tema, ele traz uma delimitação bastante ampla, só que o tema, ele precisa ser trabalhado para gerar o seu problema, que tem que ser mais restrito. Por exemplo, você quer falar de racismo? Racismo é extremamente amplo. Racismo nem diz que a gente está trabalhando no mesmo processo aqui que a gente trabalha com a questão indígena e com povos indígenas e com a população negra. Racismo a gente pode estar falando entre populações brancas, como é o caso dos judeus. Percebe? Então, o tema racismo é extremamente amplo. O problema de vocês precisa trazer termos que façam essa restrição do tema. E aí, quando vocês forem escolher o tema, como eu já disse, né, o texto reforça, o tema tem que te agradar e te motivar, tem que ter uma relevância social e acadêmica, e tem que ter fontes de pesquisa. Eu lembro que a primeira vez no meu TCC, eu fui bolsista pelo ProUni, uma universidade, uma faculdade pequena da minha cidade, lá em Diadema, eu era da Grande São Paulo. E curso noturno, trabalhava 40 horas, daquele jeito que vocês conhecem, que sabem que muita gente faz. Eu não fui uma aluna de universidade pública, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, fui para a universidade particular, e se não fosse ProUni, eu não estaria formada, não estaria aqui, porque eu não tinha condições de pagar o meu curso. E nem tinha condições, assim, pra vocês terem uma ideia, na época o único lugar que tinha letras gratuito era na USP, e eram 3 conduções para chegar até lá, da minha casa. 2h30, 3 horas. Hoje em dia tem metrô que chega na USP, antigamente não tinha, quando eu me formei. Então, não havia possibilidade, né? E aí eu queria fazer uma pesquisa sobre a literatura oral na escola, né, e sobre os contadores de história. E a minha professora foi muito generosa, falou assim, olha, tenta, mas eu acho que você não vai encontrar fonte de pesquisa sobre esse tema. E o TCC, aqui na universidade, é um período muito curto para que você desenvolva ou para que você vá buscar essas fontes em outros lugares. Então, você tem certeza? Aí eu passei 1 ano insistindo que eu tinha, fui para evento, fui tentar ler, só que era tudo muito distante das áreas de letras. A maior parte dos estudos que tinham eram justamente nas ciências sociais, então as ciências sociais sempre pareceram muito próximas, né, da minha forma de pensar a literatura. Era nas ciências sociais. E é lógico que eu não consegui. Então foi uma teimosia, a gente aprende às vezes na pesquisa, né, levando uns tapas assim, na cara. Não consegui, passei 1 ano, escrevi um monte de coisa que não funcionou. E aí, no último ano, eu falei, não, putz, e agora? O que eu faço? Desenvolvi outro projeto de pesquisa do zero, nada a ver. O meu TCC foi sobre o dialogismo na obra do Fernando Pessoa. Então, assim, absurdamente nada a ver com a área que eu tinha interesse inicial, né? Mas eu também sempre fui uma leitora muito voraz do Fernando Pessoa. Então, fui para outra paixão, porque eu não tinha fonte de pesquisa sobre o tema na época. Hoje em dia, a gente já tem bastante material sobre a arte de contar histórias, sobre as narrativas orais, né, sobre esse processo dramático e literário de leitura. Então, tomem cuidado quando vocês escolherem, porque, às vezes, a pesquisa é fantástica, só que ela não é feita para ser... Não é aqui que vocês vão conseguir fazê-la, não é em 6 meses. Às vezes ela é uma pesquisa que vocês podem começar aqui com o recorte certo e levá-la até o doutorado, quem ainda não fez. Porque eu sei que a gente tem colegas aí que já fizeram, né? Que já tem um percurso acadêmico já
no estrito senso. Gente, 5 minutos para terminar, mas está terminando. Então, a gente tem no texto também uma discussão bem legal sobre o problema, que já diz praticamente o que eu estava dizendo aqui, né? Que é a delimitação dele, o problema como social ou científico. Ele precisa romper com o senso comum. Às vezes a gente parte numa pergunta do senso comum para confirmá-la ou não com um método científico. Geralmente, o ideal é que ele seja formulado como uma pergunta clara e precisa, viável, é o que eu já disse, né? Original, aqui, numa especialização, a abordagem dele pode ser original, mas ele não tem necessidade de ser totalmente original, porque senão o trampo que vocês vão ter, o trabalho que vocês vão ter, vai ser para uma tese, né? E você só tem 6 meses. Mas é importante que ele seja relevante, principalmente para as vivências nas escolas de vocês, nos ambientes acadêmicos de vocês. E ele precisa ter possibilidades reais de execução e tempo. Acho que é um pouquinho do que eu já falei, né? As hipóteses eu vou dar uma puladinha, porque eu já falei também bastante sobre elas lá atrás. Sobre o marco teórico, eu trago aqui para vocês uma sugestão, que é pesquisar as palavras-chave do trabalho de vocês no catálogo de teses. Eu faço revisão de trabalho, de vez em quando, para uns amigos de matemática, de educação matemática. E assim, quase todos eles começam com uma análise das últimas teses, isso no mestrado, no doutorado, tá? De todas as teses que abordaram aquela palavra-chave, eles vão fazendo uma leitura, e a primeira parte da tese inteira, da dissertação inteira, é fazendo o estado da arte a partir das palavras-chave do catálogo de teses da CAPES, porque esse catálogo ele pega os últimos 20 anos, mais ou menos, de pesquisa. Além disso, né, vocês precisam pensar e buscar dentro dos textos, os assuntos que vocês pretendem, alguns conjuntos de princípios, definições, conceitos, categorias em torno desses temas. Quando vocês leem alguns artigos, alguns produtos educacionais do mesmo tema, vocês vão percebendo que já tem um conjunto de princípios ali que se repetem. Vocês podem fugir deles? Claro. Só tomem cuidado para não entrar naquele primeiro processo que eu falei de uma contradição e não fazer uma costura, né, não delinear bem o que você quer fazendo, misturando alhos com bugalhos. E ele vai dar a sua base de sustentação e de rigor teórico, tá? Mas quando a gente pensar no marco teórico, vocês não têm que tentar reescrever o que foi feito ali. E tomem muito cuidado para não pegar o que se diz desse assunto e pegar como uma amálgama de coisas ali que todo mundo repete e ninguém sabe quem foi. Sugiro que, assim, às vezes é melhor você tratar com menos conceitos, mas realmente fazer a leitura desse material, do que você passar por um monte de conceitos, mas sem aprofundar neles. A gente percebe que a ciência no Brasil perde muito com isso. Tem muita gente citando o livro que não leu, tem muita gente citando autor que pegou só o trecho do autor que a outra pessoa já tinha feito, que outra pessoa já fez isso. Então, assim, tomem cuidado, sabe, de ficar recortando pedaços de coisas, porque às vezes aquele conceito, aquela teoria daquele autor, ele diz naquele pedaço do texto, mas um pouquinho mais para o final do mesmo texto, ele já coloca uma ressalva. E aí, claramente, para quem está lendo o seu texto, sabe que você não tem domínio do que você está escrevendo, que você está fazendo recortes de teorias como se fosse um self-service, sabe? Então, tomem cuidado com isso. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Diniz, que ela fala que só não tem problema com esse tipo de corte e com plágio, com essas coisas, quem nunca vai ser lido seriamente. Se alguém ler seriamente seu trabalho, vai enxergar essas falhas. Então, não faça isso. Faça um trabalho mais humilde, mas que você realmente saiba ali os conceitos que você está usando, você tenha feito uma leitura, do que você apresentar um monte de leituras, mas não ter aprofundamento de nenhuma delas.
E, por último, esse marco teórico ele tem que dialogar a teoria com o problema de pesquisa de vocês. Não adianta somente vocês apresentarem, vocês têm que dizer por que vocês estão apresentando. Então, cada uma dos conceitos que você colocar ali, em seguida, faça um parágrafo explicando qual a relação desse conceito com o seu tema. Como é que você encontra? Por que ele mobiliza o seu tema? Por que ele está ali? Tá bom? A gente precisa fazer isso sempre. Não deixe como se o outro tivesse obrigação de saber por que você colocou ali. Explique, explicite. Os objetivos. Responder o que é pretendido pela pesquisa, o que a gente almeja no término dela, quais são as possibilidades de ser atingido, mantenham sempre isso na cabeça. E eles vão ser os guias da sua pesquisa. O objetivo geral, ele vai trazer uma dimensão mais ampla, e ele também pretende o resultado intelectual no término da sua pesquisa, por isso que ele é geral. Então, o objetivo geral é o que você quer no final. Conhecer, sistematizar um conhecimento sobre tal coisa, explicar um determinado fenômeno, é isso que a sua pesquisa tem que ter feito no final. Não se desesperem se isso não acontecer. Geralmente o orientador vai auxiliá-lo. Às vezes é mais fácil você ir lá e alterar o objetivo do que você jogar fora a sua pesquisa, né? Mas ele tem que responder ao resultado intelectual no término da sua pesquisa, né? E como sempre, né, são sempre provisórios. E os objetivos específicos, eles são desdobrações de ação que serão necessárias para atingir o objetivo geral. Nas teses, nas dissertações, quando eu auxilio o colega a fazer projeto de pesquisa, essas coisas, eu costumo orientá-los a colocar assim, um objetivo específico responde a quase cada capítulo do seu texto, cada seção do seu texto, porque as seções do seu texto, elas constroem o seu objetivo geral. E aí, o que é que você tem que fazer? Por que é que você está fazendo o estado da arte? Por conhecer as teorias e os conceitos predominantes. Então, isso tem que ser um objetivo específico. A sua pesquisa tem como objetivo também conhecer os principais conceitos da área. Percebe? Mas eu vou deixar isso para os orientadores de vocês. Até porque, né, minha forma de fazer não é a forma de todos. Graças. A justificativa é a relevância da pesquisa e os motivos acadêmicos e pessoais. É interessante que, principalmente nas ciências humanas, é muito comum que na introdução a gente tenha essa justificativa que coloque o lugar de fala da pessoa, de onde é que ela parte, né? Enquanto em outras ciências, parece que quanto mais você anular o eu, mais a sua pesquisa é objetiva. Mas, como a gente disse lá no começo, não existe pesquisa objetiva, não existe linguagem sem ideologia. Então, fingir que não tem um ser humano escrevendo ali, que aquela ciência não está sendo vista de um ponto de observação, não vai fazer com que ela seja neutra, né? Talvez seja mais aceita por alguns pares, mas não vai fazer com que ela seja neutra. Estou acabando. Essa parte da metodologia, eu vou deixar para... A Mônica vai trabalhar com ela. Então, mas só quero que vocês saibam, e está no texto, que a metodologia é o como, ela precisa de dedicação e cuidado, ela tem os métodos e as técnicas, que são coisas diferentes, né? Ela pressupõe também a descrição do lugar da pesquisa, dos sujeitos da pesquisa, uma amostra em um universo. Oi, pode falar. Achei que alguém tinha levantado a mãozinha. E aí ela vai ter análises, formas de dados diferentes. O cronograma eu já falei no começo, né? Mas é por quanto tempo pesquisar. Ele é feito geralmente como um quadro. E ele é fundamental para a gente adequar a pesquisa à nossa realidade. As fontes onde pesquisar. Eu sempre oriento o portal CAPES. O Google Acadêmico também costuma trazer fontes importantes, mas é sempre bom você ir lá na revista e olhar se está lá mesmo. Até porque algumas revistas abrem, alguns links do Google Acadêmico abrem a possibilidade de você colocar um artigo que está no pleito.
Se ele não foi publicado, não usa não, evita o transtorno, porque ele ainda não passou pela validação dos pares, né? E essas fontes, elas podem ser organizadas de diferentes formas. O ABNT é o mais comum aqui no Brasil, mas nas ciências sociais, em outros países, usa muito o APA. Em várias revistas, quando vocês vão usar a revista, ela já tem ali, automaticamente, você pode selecionar e eles te ajudam a colocar a fonte nas referências. Mas sempre tomem atenção nisso, né? Aqui a gente vai pedir que vocês usem as regras da ABNT. Mas quando forem propor para uma revista, alguma coisa, vejam quais são as regras que elas usam, senão eles devolvem seu artigo por isso, tá bom? Eu já passei 5 minutos, eu só quero dizer para vocês, a gente pode voltar isso daqui, vou fazer o seguinte, eu vou voltar isso daqui na nossa última aula juntos, quando a gente estiver falando já do TCC, porque não é fundamental agora no projeto de pesquisa. Mas só falar, mas para que vocês saibam que a ética na pesquisa, ela tem 2 dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão que eu acho que vocês já estão cansados de saber, que é a fraude, né? E agora a gente tem, além de tudo, o ChatGPT, mas contratar trabalho, pagar para outra pessoa fazer. E a gente tem o plágio. Uma coisa que pouca gente sabe, não, muita gente sabe, mas tem muita gente que faz do mesmo jeito, não entender que tem vários tipos de plágio. Às vezes o seu plágio não está em você copiar e colar um texto de uma pessoa, um parágrafo inteiro, e não colocar a devida citação. Mas se você pegar um artigo e você ir colocando exatamente as mesmas ideias, usando as mesmas fontes do cara, da pessoa que escreveu, também é uma forma de plágio, né? Um plágio conceitual. Você plagiou o conceito daquela pessoa. A organização, o método, nem vou falar o método, senão a gente mistura as duas coisas, mas a parte da criatividade da pesquisa é justamente a forma de vocês relacionarem os temas e os conceitos. Quando você vai lá e você pega de um outro artigo, justamente essa parte dessa criatividade, como ele relacionou os conceitos, mesmo você alterando as palavras, você está cometendo plágio. Vocês sabiam disso? Né? Mas geralmente esses não passam no programa antiplágio, não pegam no programa antiplágio. O programa antiplágio vai pegar mais os termos iguais e tal. Só que para que você se propor a fazer uma pesquisa se você não pretende realizá-la? Eu acho que a gente já está no nível, né, de estudos que não faz mais sentido o plágio. Tomem cuidado com a ética na pesquisa. E a segunda, que é uma que vocês precisam considerar, é o Comitê de Ética em Pesquisa. Qualquer pesquisa que envolva seres humanos, seja com entrevista, formulário, se vocês forem se dirigir diretamente a um grupo de pessoas, vocês precisam passar pelo Comitê de Ética. E eles têm um fluxo bem burocrático, não é tão trabalhoso, mas eles exigem uma burocracia ali que é para assegurar que a sua pesquisa não traga risco, nenhum tipo de risco, por exemplo, risco emocional ou risco constrangimento das pessoas, né, ou que as pessoas estejam devidamente avisadas de que há esse risco. Então, todo tipo de pesquisa que envolve seres humanos, seja por entrevista, formulário, grupo focal, qualquer uma que envolve o pesquisador se dirigir diretamente para um grupo, ela precisa passar por esses procedimentos, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam avaliar com a orientação de vocês é se a pesquisa de vocês precisa passar pelo CEP, porque se ela precisar, vocês não podem coletar nenhum tipo de dado antes de passar por aí. Há risco de ser totalmente invalidada a pesquisa de vocês e os profissionais ainda receberem processo administrativo, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas pensem, quando estiverem desenvolvendo o projeto de vocês, se vocês estão tratando diretamente com pessoas para já se programarem para passar pelo CEP.
Então, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer muito a presença, desculpar o atrasinho aí de 10 minutos, extrapolei um pouquinho o meu tempo. E abro agora, se vocês quiserem falar alguma coisa. Tem alguma dessas últimas informações, principalmente, que eu trouxe, que... Deixa eu tirar aqui, parar para você. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, boa noite. Quando você fala do comitê de ética, né? Então, todos nós temos que passar, tem pessoas, existe comitê de ética no IFMG, portanto, é porque eu fiquei pensando assim, não, se eu for pesquisar as pessoas do IFMG, eu tenho que passar pelo comitê de ética do IFMG. Ou se eu fosse investigar outra instituição, eu teria que procurar o comitê de ética da outra instituição? Como que... Não. Quando você... A pesquisa, por você ser um aluno do IFMG, a pesquisa está sendo conduzida pela nossa instituição. Sim. Então, é por o nosso comitê que passa. Só que quando você vai pesquisar outra instituição, a outra instituição precisa autorizar. Então, uma das coisas que o comitê de ética vai pedir é uma autorização da gestão da outra instituição para que a pesquisa aconteça lá. Entendi. Seria legal se o comitê talvez participasse uma aula com a gente, né? Talvez convidá-los, não sei. A gente já teve no último semestre, nós fizemos eles fizeram uma reunião conosco, com os professores. E eles têm uma página muito autoexplicativa. Se vocês sentirem necessidade, se muitos de vocês quiserem fazer uma pesquisa que envolva outras pessoas, até porque, por exemplo, objeto educacional, não necessariamente você precisa passar. Um artigo, aliás, nenhum dos tipos de pesquisa de vocês obrigatoriamente tem que envolver pessoas, né? Responder e tal. Mas se for o caso de muitos de vocês fazerem essa opção, a gente chama, sim. Mas uma das coisas que a gente já ouviu deles justamente foi está tudo lá, tem todos os fluxogramas lá, boa parte é feito na plataforma Brasil, que também é autoexplicativa, e aí só perguntem para a gente o que realmente não puder ser respondido por lá. Mas eu acredito que se a gente chamar, eles vêm, sim. Tá, o meu eu já sei que eu vou trabalhar com pessoas, então eu vou precisar, então é recomendado eu me antecipar já? Olha, você pode, por exemplo, já fazer as leituras, já saber quais são os formulários, já pode fazer isso. É uma das coisas, deixa eu ver, acho que eu já coloquei no plano de aula. Não, eu coloquei no último slide. No último slide já tem sobre o assunto, tem a página. E aí você pode fazer essa leitura, e se vocês tiverem interesse, se as pesquisas de vocês demandarem mais tempo, até o final desse ano, possivelmente vocês já estarão com os orientadores de vocês. Aí vocês conseguem preparar essa documentação em janeiro, para logo no começo de fevereiro já mandar para o CEP, e aí, sei lá, no máximo, final de fevereiro, vocês já conseguem poder recolher os dados, mas a parte de pesquisa bibliográfica vocês podem ir fazendo no estado da arte. A pesquisa não precisa parar por isso, vocês só não podem recolher dados antes de passar por ela. Oi, Mônica, pode falar. Samira, eu não sei se você lembra, quando a gente fez a reunião, não lembro o nome da professora, se é Renata, enfim, não lembro, o que ela falou é que a gente conte aí com 2 meses cheios, né? Quando há uma demanda assim grande, é possível lá no CEP fazer um esforço concentrado para atender uma demanda específica se ela for numerosa. Então, por exemplo, se todo mundo no final do ano estiver no mesmo ponto para a submissão do projeto ao CEP, então a gente pode solicitar essa gentileza especial de fazer uma força-tarefa e nos atender num prazo reduzido,
rápido, mas que era interessante nós pensarmos em 2 meses cheios, porque é um grupo pequeno e tem uma demanda de todo o Instituto. Essa é a primeira coisa. A Alane falou aqui que ela vai fazer uma pesquisa bibliográfica porque ela não quer mexer com o CEP. Eu acho que, para efeito, eu não estou minimizando nem desqualificando o trabalho de vocês no curso de especialização, mas considerando que vocês terão um semestre letivo, que são 4 meses, porque a gente precisa de férias, precisa descansar, talvez valha a pena redimensionar o desejo para que a gente tenha um mínimo de ponto de contato. Então, o Reinaldo, por exemplo, que pediu para falar, ele disse, olha, eu vou trabalhar com pessoas, eu preciso interagir com essas pessoas. Então, é possível verificar a documentação que é solicitada lá no CEP e pensar se é o caso de redimensionar, né? Para que a exigência do CEP ela seja mais restrita. E aí a gente consiga, no sentido de agilidade, porque ainda tem uma coisa, tem aquela ida e vinda, né? O projeto ele é analisado, cai em exigência, e a gente precisa cumprir essa exigência. Né? É extremamente necessário, nós não estamos falando que o CEP vai atrasar, amarrar, criar absolutamente, isso é para a segurança de todas as pessoas envolvidas, né? E é uma questão mesmo ética, né? Algo que talvez já tenha se perdido muito no nosso cotidiano, então precisa que haja uma ação coercitiva. Mas de boa, gente, a minha melhor sugestão é redimensionar, né, o nosso desejo para que a gente tenha o mínimo possível de exigência a ser cumprida, considerando o prazo curto que a gente tem para desenvolver o trabalho. Reinaldo, pode. Quando eu fiz o meu mestrado, eu solicitei, na época, um orientador externo ao programa. Na pós aqui, é possível eu trabalhar com um orientador externo também? Eu nem pensei nada ainda, não, mas só estou querendo saber já, porque talvez nem apareceu essa situação também, né? Não sei. Ainda não apareceu essa situação, mas os professores nós estamos fazendo um processo de cadastramento já de novos professores, né? Ainda está em projeto, né, Mônica? De edital, etc. Se for o caso de um orientador externo, ele vai ter que passar por esse processo de cadastramento no curso. A gente não pode ter uma orientação que esteja totalmente desvinculada do curso. Ele precisa, de alguma forma, ser vinculado à instituição. Mas esse edital, ele é fluxo contínuo ou ele é por um período? Eu acredito que ele vai ser mantido como fluxo contínuo. Mas a gente já é uma coisa, Mônica, para a gente pensar nesse edital, né? Deixar talvez 2 tipos de linhas, né? Uma só para orientação. Mas eu sei que no IFMG a gente já tem modelos assim, que orientadores de outros cursos, de outras instituições, orientam aqui dentro. Precisa ter esse vínculo, mas não é um processo tão burocrático quanto, sei lá, um professor que vem dar aula aqui como voluntário, sabe? É possível, Reinaldo, só que a gente precisa, assim, vai precisar ter um trâmite ali. Oficializar, pode ser 2 coisas. Se a pessoa se cadastrar no programa, ela não é mais externa, primeira coisa. Se a pessoa não quiser se cadastrar, ela pode atuar como co-orientação, né? Que é uma coisa que a gente tem, né, no estrito senso. É uma questão de balizar qual vai ser o caminho e normatizar, mas isso é muito tranquilo. Não costuma, né, ser um obstáculo. Eu acho que é até bom para o programa, sabe? Se a gente tem alguém externo, futuramente também ela pode até vir a integrar o programa, né? Eu não tive dificuldade de fazer isso no mestrado na época, né? No meu caso, eu trabalhava no centro de pesquisa, então eu tinha um meu professor lá, que era o meu orientador
né, o meu mentor. E, na época, ele me orientou no programa dentro da UFMG. Então, credenciaram ele lá rapidamente e tal, e aí foi possível fazer o trabalho. Mas eu não sei ainda o que vai acontecer também, não. Então, esse é o semestre para a gente ir pensando o que vai acontecer, né? Esse semestre aqui, a ideia é justamente que vocês construam um projeto de pesquisa de vocês e até o final ali de novembro, dezembro, vocês já têm uma ideia melhor de qual é o desejo de vocês de pesquisa no último semestre. Mais alguma pergunta, gente? Acho que eu vou parar a gravação, senão ficou muito cansativo para os colegas de vocês.